Semana passada nós falamos sobre a nossa missão, ser e fazer discípulos. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a visão que o Senhor tem dado à nossa igreja e que tem sido aí um impulsor sobre as nossas vidas. Que é ser uma igreja família, onde todos são acolhidos para conhecer Jesus. Vamos dizer juntos isso? Você pode ter, se não tiver uma cola, aqui tem uma cola lá atrás, ó. A visão da igreja é ser uma igreja família, onde todos são acolhidos para conhecer Jesus. Você pode falar isso comigo? Dá uma olhadinha lá, você não tem aqui? Tem, olha aí. Vamos juntos? Visão, uma igreja família, onde todos são para conhecer Jesus. Você achou aí Atos 5? Versículo 42, que diz assim: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar Jesus o Cristo. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar Jesus o Cristo. Pai, nós te agradecemos por esta manhã cheia da tua presença, pelas famílias que aqui estão, pelo teu Espírito operando no nosso meio, pela manifestação do Senhor entre nós. Que o Senhor encontre nesta manhã aqui em nós, aqui, Deus, corações abertos, mente abertas, prontos para ouvirmos a tua palavra, degustá-la e praticá-la. Senhor, fala conosco, assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos falar então um pouquinho sobre sermos uma igreja família. Olha que interessante. Quando nós falamos de casa em casa, o que nós pensamos? Em família. Então a igreja, ela se reúne primeiramente nas casas. O André mencionou bem aqui que nós temos os nossos grupos de convívio semanalmente e nós incentivamos, nós insistimos que todos participem, porque a igreja, hoje nós nos reunimos aqui como uma extensão da nossa casa. Quando nós nos reunimos aqui, a igreja, a família Abrace, é apenas um ajuntamento das famílias da igreja que já estão se reunindo nas casas. E nós fazemos aqui o que nós fazemos em nossas casas, que é orar, adorar, buscarmos ao nosso Deus. Então nós temos procurado entender esta mensagem, porque uma igreja família é uma igreja bíblica. Esse conceito, esse princípio de igreja família, ele está lá na formação da igreja, lá no livro de Atos. Quando a igreja nasce, ela nasce nas casas. Então nós não estamos aqui descobrindo a roda ou reinventando qualquer coisa. Pelo contrário, nós sermos uma igreja família significa que somos uma igreja bíblica. Nós vamos estudar isso daqui 2 domingos, sobre o propósito da nossa igreja, que é ser uma igreja bíblica, dirigida pelos princípios de Jesus, adoração, missão, discipulado, serviço e missões. Então, a gente vê que nós somos uma família o tempo todo. E uma família, uma igreja, a família não é apenas um lugar que nós frequentamos, mas sim uma família que nós pertencemos, e isso precisa ser uma verdade na nossa vida, Uma igreja que se encontra aqui aos domingos, mas que não vive só no domingo. A gente não vive só de domingo em domingo, não é isso? A gente não se restringe em ser igreja apenas aqui no templo. Nós completamos, as atividades se complementam aqui, mas aquilo que já começou lá. Nós somos igrejas, nós somos uma família 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem como ser diferente, somos igreja da mesma forma, Então nós vamos ver o Novo Testamento nos mostrando o nascimento da igreja logo ali quando Jesus vai aos céus. E nós temos alguns exemplos lá no Novo Testamento. Por exemplo, em Atos 12, nós vamos ver a igreja que se reunia na casa de João Marcos. Lembram quando eles estão orando? Pedro está preso. E aí quando acontece um milagre, as portas se abrem e Pedro vai diretamente para onde? Para a casa de João Marcos, porque lá ele sabia que ali havia uma família, uma igreja dentro da casa de João Marcos que estava orando por ele. Olha que coisa linda. Ele tinha certeza de que alguém estava orando, de que a sua família de fé estava orando por ele. Ele caminha direto para lá. Isso é o que nós temos vivido aqui. Quando nós passamos por alguma situação, precisamos de alguma coisa, é para a nossa família de fé que a gente recorre. Eu saio aqui, quando eu preciso de alguma coisa, eu saio chamando todo mundo.
Gente, ora, grito, ligo, vou atrás, vou lá no Alex, vou no André, vou no Raul, vou em todo mundo, gente. Preciso de ajuda, preciso disso, preciso daquilo. Vamos orar, vamos visitar, vamos buscar. É assim que nós fazemos, porque somos unidos, uma família. Lá em Romanos 16:5 nós encontramos também a igreja que se reúne lá na casa de Priscila e Áquila. Nós vamos ver lá em Filipenses 1, a igreja em Filemão, capítulo 1, versículo 2, a igreja que está lá se reunindo na casa de Filemão, na casa de Áfia e Arquipo. E temos tantos outros exemplos. Isso significa que se a igreja nasceu nas casas, se a igreja nasceu nas famílias, no meio das famílias, então aqui a igreja precisa ser o reflexo de uma família, também sendo uma família. E por isso que o Senhor nos deu e nós entendemos e temos vivido para que a igreja abrace, seja uma igreja família, porque sabemos e entendemos que neste direcionamento de Deus, estamos sendo uma igreja bíblica. As casas fazem parte de uma igreja. As famílias formam a igreja. Nós não conseguimos ser igreja se não formos família, se não chorarmos uns com os outros, se não celebrarmos uns com os outros, se não comemorarmos uns com os outros, se não nos preocuparmos uns com os outros. Então, eu não sou igreja somente aqui, da mesma forma que eu não sou família somente lá. Tudo se mistura, né? Nós temos os nossos ministérios, nós temos o nosso chamado e a gente não consegue separar. Por exemplo, eu não consigo ser pastor apenas no domingo e na quarta-feira. Eu sou pastor a semana inteira, né? Nós somos crentes em Cristo, filhos de Deus, cristãos, a semana inteira. Não dá para ser cristão só no domingo. Hoje é dia dos pais, né? Nós não podemos ser pais apenas no domingo, conseguimos? A Elô está esperando o nosso tão aguardado Apolo. O PP dá para ser pai só na segunda-feira? Quando o Teozinho nasceu, deu para ser pai só na hora enquanto ela estava indo para o hospital? Na hora que chora, você devolve, né? Na hora que tem que trocar a fralda, devolve. A pequena é Josi, a filha da Ruth aí é? Zoe, pequena Zoe. Dá, Bernardo, para devolver para a Ruth, a Zoe, quando está dando uma mamar ali agora. Não dá para devolver, é pai full time, né? 24 horas por dia. A mãe da mesma forma, a esposa, o filho. Nós somos filhos independente de onde esteja o nosso pai, de onde esteja a nossa mãe, somos filhos, somos família, independente de onde a nossa família está. É interessante que nós vamos observar que não é à toa que Jesus chama os seus discípulos de família. Olha que coisa linda isso. Lá nós vamos encontrar isso em Mateus 12, a partir do versículo 46, quando Jesus ele está ministrando e chega alguém e fala, olha, sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e não estão conseguindo chegar aqui. E Jesus disse, aqui estão os meus irmãos e a minha mãe, aquele que é meu discípulo, é meu irmão, é minha mãe, é minha família. Olha que coisa linda, o próprio Cristo nos ensinando que quando nós estamos debaixo do senhorio dele, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós fazemos parte desta grande família. Que bênção isso. Então nós vamos ver diversos textos, Paulo também, aplicando diversos textos, fazendo a metáfora, né? Da família com a igreja, da família com o corpo de Cristo, de sermos família, de sermos corpo, sendo guiados e dirigidos pelo cabeça, que é Cristo. Isso é muito importante nós vermos. Nós vamos ver também, primeiramente, que a família é um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. Deus criou, depois que Deus cria toda a natureza, depois que Deus cria todo um ambiente para o ser humano, depois que Ele deixa tudo bonitinho, né? Ele prepara a terra, Ele prepara o alimento, né? A plantação, Ele prepara os animais, prepara sol, estrelas. A chuva vem depois, né, com Noé. Mas ele deixa tudo preparadinho, tudo bonitinho. E aí ele forma, então, a família. Nós vamos ver Adão e Eva ali sendo criados. Então, a família é um projeto de Deus.
A igreja também é um projeto de Deus e nós vamos ver a igreja nascendo depois, mas a princípio Deus cria a família biológica para depois ser criada, para depois nascer a família espiritual. E Deus criou a família para ser perfeita. Nós vamos ver Gênesis 1:28, Deus diz que Deus abençoou Adão e Eva foram abençoados por Deus e Deus os disse: crescei e multiplicai. Cuidai de tudo, sujeitai toda a natureza e tal, mas vocês cuidem uns dos outros. Infelizmente, a família era para ser perfeita, mas infelizmente por conta do pecado, tudo que Deus faz, tudo que Deus se agrada, tudo que alegra o coração do Pai, Satanás ele deu um jeito de manchar, de macular alguma coisa. Tanto que hoje, vocês sabem, todos nós sabemos que existem pessoas, às vezes até dentro das igrejas, com uma grande dificuldade de ouvir a palavra família, de ouvir a palavra pai, paternidade. Por quê? Porque não tem conseguido focar o seu coração, a sua mente numa paternidade divina, real do Senhor, entender a sua família, o seu pertencimento na família de Deus como algo desejado pelo coração do Pai, porque teve uma experiência ruim aqui na terra, em vida. Nós sabemos que é difícil, nós sabemos que existem famílias desestruturadas, nós sabemos que existem famílias problemáticas, paternidades problemáticas, mas isso não foi o projeto inicial de Deus. Isso é consequência do pecado. Mas, se até aqui nós temos vivido, você, alguém que você conhece, tenha vivido neste ambiente triste, neste ambiente hostil, é hora de ser quebrado em nome de Jesus. É a partir de nós. Se até agora temos vivido num ambiente hostil, temos tido uma paternidade complicada, uma família complicada, é a hora de, em nome de Jesus, isto ser quebrado. Até porque nós estamos sempre em busca do melhor. Olha só, o meu avô, salvo engano, o meu avô, pai do meu pai, ele teve problema com bebida. Mas o meu pai, eu nunca vi meu pai beber, né? E então, assim, a questão da maldição hereditária fica para uma outra data, mas isso não acontece. Isso é quebrado em Cristo Jesus. Por mais maldição que um dia tenham lançado sobre a sua vida, por mais maldição que você tenha vivido, talvez te alcançado a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, a sua vida é mudada e toda seta, toda maldição, qualquer coisa é quebrada na sua vida pelo sangue de Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, a gente sempre está lutando pelo melhor, não é isso? Meus pais lutaram para ter uma família melhor estruturada, com a casa própria, um negocinho ou outro, melhor que os meus avós, que viveram na roça, lá no Espírito Santo. Meu pai sempre me impulsionou, me ensinou, me ajudou para que eu estudasse e fosse também um pouquinho melhor que eles. Eu tenho também esse conselho na minha vida, de eu também poder batalhar. Eu e a Renata batalhamos, trabalhamos e impulsionamos os nossos filhos para que eles evoluam e sejam melhor do que nós. Até porque isso é um investimento na aposentadoria, né? Não é verdade? Mas não é assim que funciona. Nós não estamos sempre lutando. Cadê o irmão José? Cadê outro paizão lá, o Alex, Givanildo, Tarcísio, Elcio, Pepe, o Bernardo, todos os pais aqui. A gente não luta, não batalha, não trabalha para que os filhos possam evoluir, estar melhor. Quantos pais que não tiveram condição de estudar, mas que trabalharam, ralaram, pai, mãe, ralou para que o filho estudasse, pudesse ser alguém na vida para gerar frutos para a glória de Deus, e assim vai. Então nós estamos sempre em busca desta evolução, de sermos melhores pessoas, melhores famílias, porque a família é um projeto de Deus, e sobre a nossa família, a família de Deus, não há maldição, não há encantamento. Então por isso eu quero te incentivar a assumir a sua identidade de filho. Eu sou filho de Deus. Nada vai tirar essa minha paternidade. Assuma esta paternidade e viva a alegria de pertencer à melhor e mais importante família que você poderia ter, a família de Deus.
Quando a gente chega lá no Novo Testamento, no livro de Atos, nós vemos a narrativa da igreja nascendo. Mas olha que interessante, ela não nasce numa catedral como essa. Ela vai nascendo nas casas, embaixo de árvores. E é interessante que nós vamos ver que ainda hoje existem muitos lugares que não se pode ter um templo como este, mas a igreja continua viva e ativa, crescendo, em constante crescimento. Por quê? Uma árvore torna-se uma igreja, uma pracinha torna-se uma igreja, uma esquina torna-se uma igreja. Por quê? Porque famílias que estão localizadas nos bairros, nas casas, de repente não tem um lugar para se encontrar, mas se encontram num lugar como esse para se encontrar, mas se encontram embaixo de uma árvore. Eu já ouvi história de missionários, nós temos aqui missionários que podem nos ajudar com essas histórias também, de famílias que marcavam, olha, é na terceira árvore da rua 2, o que tem lá? A nossa igreja. Olha que coisa linda. Faz muito tempo que eu não vou na Praça da Sé, mas lá na Praça da Sé tinha um ambiente mais ou menos assim, tudo bem que eram uns pastores doidos lá, mas tinham. Quando você saía lá subia a escada rolante, tinham uns pastores lá pregando ao ar livre, e eles tinham uns quadrados. Era interessante que era marcado no chão. Aqui é a igreja do pastor tal, aqui é do outro tal e aqui do tal. Aí vocês imaginam que bagunça que era aquele movimento, mas estava acontecendo ali. A igreja, olha que coisa linda. Então, no Novo Testamento, a igreja nasceu assim. A igreja foi nascendo nas casas. Cada casa, a igreja de Jerusalém, não havia uma catedral em Jerusalém. Não, eles tinham o templo de Jerusalém, lá o templo de Salomão, né, que Herodes reconstruiu, mas a igreja cristã começou nas casas, e aí eles se reuniam nas casas, estudavam nas casas, cuidavam um dos outros nas casas, em família, e também no templo. Olha só, não era só no templo, mas em ambos os lugares. 12 homens foram chamados. Jesus começa chamando Pedro e André, ou André e Pedro, e depois ele chama Tiago e João. E a partir, olha só, famílias, 2 irmãos, e a partir deles chamam os outros, e esses 12 formam uma família, e daqui a pouco essa família vai crescendo, porque Pedro e André já chamam Tiago e João, que chamam Mateus, que chamam Levi, e vão chamando a galera. Mas olha aqui, nós vamos ver, por exemplo, que em algum momento, em um determinado momento, quando Jesus vai para a casa de Pedro, ele cura a sogra de Pedro. Então, já temos aí mais uma irmã para a família. Se curou a sogra, com certeza a esposa de Pedro veio junto, os vizinhos que viram, e aí a família vai crescendo, e vai tornando-se uma única família de fé. Aí nós vamos ver que a missão, eles entenderam a missão deles como família, de serem discípulos de Cristo, mas também fazerem discípulos de Cristo. Que coisa linda. Com a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, a igreja cresce, os discípulos se espalham, e eles vão de casa em casa, de família em família, de bairro em bairro, de cidade em cidade, e a família vai crescendo, o evangelho vai crescendo, e aí surge então a necessidade de um lugar para um ajuntamento dessas famílias, para uma concentração dessas famílias. A igreja, o que quer dizer a palavra igreja? Ajuntamento, né? Congregação. Era o lugar onde então surgiu a necessidade destas famílias se reunirem. Como nós fazemos no Natal. No Natal a gente não reúne todas as famílias juntas, né? Vem os primos, vem os tios, vem os amigos. No casamento a gente convida, né? Vamos ter que chamar a família de fulano. E se não chamar a família de ciclano vai dar problema. Então vamos chamar a família desse, a família daquele. E aí vai, quando a gente chega, aí você encontra aquele primo que faz 300 anos que você não vê. Aquela tia que você nem lembrava mais que era sua tia, mas está lá, é sua tia. De vez em quando a minha família é tão grande, agora não, nem tanto. Mas antigamente a Gabi, né? A Gabi chegava em algum lugar, essa aqui é tia. Ah, oi, prazer, é minha tia. E assim vai. Então, a gente vai se ajuntando. Então, a igreja surge desta necessidade, das casas se reunirem. Olha que coisa linda. E por isso que quando nós estamos durante a semana em casa, nós não vemos a hora de nos encontrarmos aqui para esta celebração.
Isso é ser uma igreja família. E o que é então esta igreja família? Vamos pensar no seguinte: se no céu haverá o ajuntamento dessas famílias, vamos pensar assim: se no céu haverá o ajuntamento de todas as famílias dos filhos de Deus, o que é uma igreja família então? É a preliminar do céu. Se nós não nos alegrarmos em estar junto aqui em família, se nós não nos preocuparmos em estarmos juntos aqui em família, o que nós vamos fazer lá no céu? Então, a igreja é a preliminar. Lembram-se, por exemplo, quando eu preguei outro dia aqui no Salmo 133, os salmos de romagem. O que são os salmos de romagem? Lembra que eu falei aqui que a igreja é a celebração do que acontece, né? A extensão do que acontece na nossa casa. A gente celebra aqui o que a gente vive lá. Os salmos de romagem, por exemplo, o Salmo 133, que eu falei sobre a união da igreja, a unidade da igreja. O Salmo 122, eu acho que ele fica melhor para nós entendermos aqui o Salmo de romagem. O que diz lá o Salmo 22? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Imagine o povo judeu, as 12 tribos, cada um lá no seu bairro, cada um na sua casa, cada um na sua família, e eles estão lá durante a semana naquela expectativa. Lembrem que os judeus, eles não tinham, como nós fazemos hoje, toda semana, culto na quarta-feira, culto no domingo, culto nos lares. Não, eles subiam para Jerusalém para adoração no templo, em 3 festas principais, 3 vezes ao ano. Então tudo acontecia na sua família, na sua casa, no seu bairro. Então, quando chegava a época das festas, né, por exemplo, na época da Páscoa, eles já geravam uma expectativa tão grande que chegava no dia do culto, de subirem para Jerusalém, na semana de irem para Jerusalém, eles iam um chamando o outro. André, vamos junto, vamos, pega o carro lá, vamos buscar ali o Rafael lá em Carapicuíba, vamos todo mundo junto, vamos buscar o Givanildo, bate lá na porta, chama eles lá e ia todo mundo juntos, felizes, alegres, nesta expectativa, e subiam juntos para Jerusalém, aquele ajuntamento de famílias, aquela multidão de gente, entendendo, porque durante a semana eles estavam fazendo os cultos domésticos, adorando a Deus, cuidando um do outro. Chegava lá na casa do um lá, eu vim tomar um café aqui. Não tem café? Peraí, então, eu vou buscar ali. Já trazia café, arroz, feijão, carne, já fazia aquela bagunça, igual eu faço na casa de alguns de vez em quando, né? Que eu apareço lá, estou chegando aí para tomar um café, estou chegando aí para almoçar. E aí, cada um vai cuidando um do outro, e essa coisa é tão linda, porque isso vai consolidando o relacionamento. Isso é uma igreja família, uma igreja saudável, uma igreja que um busca o outro, que um cuida, que um zela do outro. Então nós vamos ver que este conceito nasce da necessidade dos filhos de Deus se expressar ao mundo. Vocês já observaram como a igreja de Cristo, ela é observada pelo mundo inteiro? Qualquer escândalo na igreja de Cristo, na família de Cristo, causa um furdúncio no mundo. Por quê? Porque está todo mundo de olho. Porque nós somos o referencial para este mundo. Uma igreja saudável, famílias saudáveis geram uma sociedade saudável. Por isso que fica todo mundo de olho. Em alguns lugares, o pessoal não quer ter família saudável. Para alguns, uma sociedade saudável não é importante, não produz, não dá lucro, não dá resultado. Mas nós sabemos que a solução para a criminalidade, a solução para essa sociedade corrompida, a solução para a corrupção está na igreja. Porque é aqui onde homens e mulheres honestas, decentes, cristãs com princípios, né, com valores e, acima de tudo, servos e servas do Deus Altíssimo, verdadeiro. É aqui que essas pessoas são formadas. Ontem nós estávamos aqui, tivemos um culto fantástico, maravilhoso, aqui uma ministração maravilhosa aqui no culto dos homens, falando sobre gerações, sobre as gerações Y, Z, X, Alfa, Milênio, a geração sem nome, a geração do irmão José, e assim foi. E o que nós ouvimos aqui, até vocês devem ter lido durante a semana, saiu uma pesquisa
que os jovens no mundo corporativo, os jovens já não querem mais saber de assumirem papéis de liderança. Os jovens não querem ser chefe. Não importa se vão ganhar bem, o dobro, o triplo. Eles querem o conforto, não querem assumir compromisso, não querem assumir responsabilidades. Mas nós temos nas nossas igrejas, aqui por exemplo na Brás, nós temos uma galera de jovens, geração Y, Z, uma geração Z maravilhosa, uma geração fantástica que estão nas igrejas, que estes nós podemos, como igreja, ajudá-los a serem líderes que vão impactar o mundo lá fora. É a nossa família fazendo a diferença lá fora. É a nossa família fazendo a diferença no mercado de trabalho. Quem sabe nas igrejas pode sair aí os políticos que vão acabar com a corrupção no nosso país. Presidentes da república, advogados, juízes, ministros, por que não? Prefeitos. Pessoas que vão assumir um compromisso, uma responsabilidade diante de Deus, de desempenharem o seu testemunho da melhor forma, servindo aonde forem colocados. Cabe a nós, como igreja, como família, ajudarmos os nossos jovens a trabalharem essa questão, para influenciar, para serem relevantes. Só assim a igreja ela é relevante. Gente, a igreja é a solução para os problemas da nossa nação, aliás, de qualquer nação. Nós sabemos aí na Europa, países chiques, ricos, prósperos, no passado eram países abençoadíssimos. Hoje são igrejas aos centenas de milhares que estão fechadas. Nós vamos ver lá o avanço do islamismo, das guerras, da prostituição, da corrupção, a desgraceira toda que está acontecendo. Lá na Alemanha, mais de 10 mil igrejas foram fechadas no ano passado. Na Holanda, 2 igrejas fecham por semana. Imagina 10 mil igrejas fechando, imagina 10 mil igrejas com, sei lá, 50 membros em cada igreja. Quanto que dá isso? 50 mil pessoas. Tem noção? 50 mil pessoas, talvez nem todas essas foram para outra igreja, muitos foram se deixando levar, muitos tornaram-se desigrejados. A resposta para o mundo está na igreja, é Jesus Cristo, e cabe a nós impulsionarmos os nossos jovens, essa geração maravilhosa que temos aqui no nosso meio. Então nós vamos ver a necessidade de expressarmos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós expressamos para o mundo. E como que o mundo vê isso? Através da igreja, através das nossas casas, através das nossas famílias, através do nosso testemunho. Somos chamados para testemunhar. Atos 2, os versículos 42 a 47 diz assim: eles perseveravam, eles quem? Os cristãos, os primeiros cristãos, eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada casa havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Eles perseveravam no ensino, eles perseveravam na comunhão, nas orações e nas refeições, na mesa. Eu adoro a mesa. Uma igreja família vive da comunhão e do cuidado, tudo em comum. Um ajuda o outro, um se preocupa com o outro, um aprende com o outro, um ensina com o outro. Olha só, reparte, ri, chora junto, ora, se preocupa, faz questão de estar juntos. Uma família faz questão de estar junto. Bruno, quantos anos de casado? 5, né? Consegue chegar e pensar assim, sair cedo para trabalhar? Agora se trabalha em casa, né? Mas imagina você quando saía para fora, para trabalhar fora, aí, eu não vou voltar para casa para encontrar a Adriele, não. Vou voltar só daqui 6 dias. Isso não é ser família. Família é você sair de manhã já agoniado, pensando, eu não vejo a hora de voltar para minha casa, para encontrar os meus filhos, encontrar minha esposa, encontrar meus pais.
É isso, e é isso que é uma igreja família, é ter esta expectativa de se encontrar um com o outro, se esforçar, olha só, perseveravam no ensino. Vocês acham, olha que coisa interessante, eles perseveravam no ensino. Vocês acham que a nossa preguiça hoje de estudar a Bíblia e de orar é um privilégio só da nossa geração? Não, eles também tinham preguiça. Eles também tinham outras coisas para fazer. Eles podiam não ter o Instagram, mas com certeza tinham alguma outra atividade que também tomava-lhes o tempo. Mas o que eles faziam? Eles insistiam, eles perseveravam, eles buscavam, não, esse tempo aqui eu vou ter um tempo de oração. Esse tempo aqui eu vou ter um tempo de devocional com Deus. Quarta-feira eu vou para a igreja orar. Aconteça o que acontecer, pode cair o temporal que for, eu vou estar orando. Terça-feira eu vou lá para o GC, porque lá vai ter o pãozinho da Renata e nós vamos trocar uma ideia, aprender a Bíblia. Vou lá para a casa lá de Carapicuíba comer o bolo da Pâmela. Cadê a Pâmela? Está lá com as crianças, né? Comer o bolo da Pâmela. E assim vai, olha só, eu vou insistir. Eu vou perseverar e eu vou estudar, eu vou buscar, eu vou querer conhecer, eu quero orar. E é lá no GC, é lá nas casas onde a gente se ajuda. O grupo é menor, a gente compartilha. Esses dias, nós tivemos uma bênção muito grande na nossa família, enorme. Uma bênção sem tamanho. E na sexta-feira passada nós fomos lá orar por essa bênção. A Luciana e o Marcelo mudaram de mansão. Saíram de uma mansão numa rua e foram para uma outra, coisa linda, maravilhosa. E todos estão convidados para comer um churrasco lá que o Marcelo prometeu para nós. Não foi, André? Marcelo prometeu para nós. Olha só que lindo isso. Um sonho, né, Lu? Quantos anos planejando, sonhando, pensando, e agora nós estávamos lá orando, celebrando esse momento tão lindo. A vitória da Lu e do Marcelo e do Luizinho é a nossa vitória. Somos uma família e nós celebramos. A Pâmela até chegou para confirmar o bolo, que nós vamos ganhar aqui, o bolo de leite ninho. É assim, estamos todos aqui, estávamos ansiosos, aguardando a chegada da Alice. A Alice chegou, daqui uns dias nós receberemos ela e a sua família aqui, mas já estamos ansiosos pelo Apolo que está chegando, daqui a pouco o Arthur também está chegando. Olha só, a gente celebra, a gente se preocupa, toda hora a gente está atento ali, ó, em Cotia e no Jaguaré. Ana, está tudo bem aí? Esses dias a Ana deu um susto, né? O Arthur deu um susto, aí a gente vai se preocupando, se preocupa de lá. Outro dia a Elô postou não sei o que, a gente já corre. E aí, está tudo bem? Não, está tudo bem. É isso, a gente cuida com o interesse de saber que está tudo bem, que está tudo legal. Olha só, eles se preocupavam, eles perseveravam como eles insistiam. Ah, mas esse irmão não quer falar comigo, mas eu vou falar com ele até ele virar meu amigo. Eu vou convencê-lo pelo cansaço, porque eu vou insistir, eu quero estar lá, eu quero estar com meus irmãos, eu quero estar aprendendo, eu quero estar ensinando, eu quero estar orando. Como é legal a gente orar junto, a gente começa a rir, a gente começa a se divertir, porque orar é falar com Deus, é falar junto, e aí você começa a lembrar de um monte de coisa, você vai orando e vai viajando, aí o outro começa a rir aqui, do que você está rindo? Porque você orou assim, essa... Gente, é tão gostoso isso é fantástico. Na comunhão eles não só comiam e se divertiam, eles aprendiam e ensinavam a palavra, exatamente como nós fazemos no discipulado, como nós fazemos no GC. Irmãos, as igrejas na casa, uma igreja família não é inventar a roda, é apenas voltarmos à nossa essência. Por isso, incentivamos você que ainda não participa de um GC, procure o GC mais próximo da sua casa e vá participar. Ah, mas não tem nenhum perto. Vamos abrir então, seja um anfitrião e vamos fazer um ambiente, vamos abrir uma igreja na sua casa, vamos fazer esse ambiente saudável, esse ambiente gostoso, esse ambiente salvífico, cheio da graça de Deus na sua casa. Eles estavam unidos e tinham tudo em comum, repartiam com todos segundo a sua necessidade. O versículo 45 aqui, a ideia desse repartir não é apenas dar ou doar, mas de se interessar.
um interesse profundo, não superficial, um amor intencional, não formal. Ah, eu amo porque eu tenho que amar. Não, eu amo porque eu amo mesmo. Porque o amor de Deus que está no meu coração, que está na minha vida, exalando, caindo para fora, faz com que eu ame meus irmãos, faz com que eu tenha interesse, faz com que eu me preocupe com os meus irmãos. Há alguns anos atrás, mais de 20 anos atrás, a Renata, ela estava com um problema, se eu não me engano, na vértebra, que ela tinha tido uma queda. E aí ela estava numa igreja, a gente estava numa igreja, e ela estava com dor naquele dia, né? Um negócio assim. E aí o pastor perguntou para ela, né? Oi, Rê, tudo bem? Como é que você está? Aí ela, não estou bem, não. Esse pastor, ele puxou a cadeira, sentou e falou, senta aí, me conta como é que estão as coisas. O que está acontecendo? E aí ela foi, compartilhou e tal. Mas olha que coisa interessante, o que nos chamou a atenção. A gente pergunta, oi, bom dia, tudo bem? É tão no superficial, no automático, que a gente nem ouve se a pessoa falou tudo bem ou não. Aliás, às vezes a gente nem ouve nem a resposta. O outro nem responde, já está tudo no automático. Mas nós precisamos ter, uma igreja família, a gente tem esse interesse. Está tudo bem, Lu? Eu estou vendo que você não está com a cara legal, senta aqui. É um cuidado interesseiro mesmo. Não para cuidar da vida no sentido mal de fofoca, mas no sentido de cuidado mesmo, de pastoreamento, de pertencimento, de família. O que está acontecendo? Eu fiquei a semana inteira lá limpando a casa por causa da mudança e não sei o quê. Poxa vida, então peraí, a gente vai lá ajudar. Vamos lá, vamos fazer alguma coisa lá. E assim vai, né? Então, esse doar aqui, quando está falando, né, que eles repartiam, é esse interesse de cuidado mesmo. Então, em uma igreja família, todos compartilhamos com todos. Todos cuidam de todos, servindo a Deus e sendo testemunha desse evangelho ao mundo. Porque quando nós agimos assim, uma igreja família é testemunha para este mundo. Uma igreja família não é uma igreja para se frequentar. Não é uma igreja para se frequentar, mas é uma igreja para pertencer. O nosso tema deste mês, eu pertenço. Como nós vimos o crescimento, o nascimento da igreja primitiva em Atos, nós vemos que eles estavam nas casas e no templo. Hoje nós temos esse privilégio de dizer que nós estamos fazendo o mesmo. A igreja começou assim, aos poucos acabou se distanciando dessa ideia. Migrou, né, das casas para as catedrais, mas agora nós estamos voltando para o formato original, nas casas e no templo. Outra coisa, toda família quer ter uma casa. Todo mundo que casa quer ter uma casa. Todo aquele que constrói uma família quer ter uma casa. E assim somos nós também. Aqui é a nossa casa. Aqui é a casa das nossas famílias. Aqui é a casa de Deus, o nosso Pai. E nós, como irmãos, fazemos a família. E aqui, então, acaba se tornando, então, o ajuntamento da grande família. Nós nos reunimos aos domingos aqui para celebrarmos isso. Para celebrarmos em família aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Por isso, a importância de estarmos juntos. Ninguém consegue ficar longe da família que pertence. Não dá para ficar um mês sem aparecer em casa, eu já disse isso aqui, sem ver os filhos. Não dá. Crente que fica 2 meses sem aparecer na igreja, está com problema de paternidade, não entendeu o que é o pertencimento. Apenas frequenta, não pertence. E olha que nós vemos que existem crentes que aparecem na igreja quando dá, quando quer, se sobra tempo. Gente, isso é uma desfamiliarização total. Nós precisamos, então, entender, colocar na nossa mente e coração, focados no pertencimento. Eu não frequento uma igreja, eu sou a igreja, né? Nós precisamos desconstruir o pensamento da igreja como um lugar para frequentar e nos conectarmos e construirmos o entendimento de que a igreja é uma família para pertencer. Um lugar para frequentar é onde eu não tenho compromisso, onde eu vou quando dá. Eu não cuido, eu não invisto, eu não me importo, apenas consumo o evangelho que pregarem ali e está tudo bem. O lugar para frequentar, se alguém me irritar, eu não volto mais. O lugar para frequentar é tipo um shopping. Eu vou lá, eu consumo, se eu for bem atendido eu volto. Se tiver um ar-condicionado, beleza, se as pessoas forem bonitas, legal. Mas se eu me irritar, não vou. Porque não sei, não vou. Pastor falou não sei o quê, não vou. Não vou. Gente, não.
Não dá para ser assim, né? Se alguma coisa não me agradar, já era, fui. Eu sou apenas um consumidor. Não, o Evangelho não é um produto para ser consumido, mas é sim um estilo de vida para ser vivido. Eu vivo o Evangelho constantemente. Se um lugar para frequentar é assim, como que é então uma igreja família? Então nós vamos entender que uma igreja família não é um lugar para se frequentar, e sim uma família para pertencer. É um lugar onde todos sabem da sua importância, pois todos numa igreja família, todos na família são importantes, todos fazem parte, todos assumem e cumprem compromissos e responsabilidades, amam estar ali, ser parte, pertencer, cuidam da igreja e das pessoas com alegria, ofertam com alegria. E ofertam não é só dinheiro não, também, mas ofertam seu tempo, ofertam seus dons, seu voluntariado. Olha só, dizimam com entendimento, pois entende o princípio da mordomia cristã. Isso aqui é responsabilidade nossa, é minha responsabilidade. Chegam cedo para ensaiar. Olha, que hora que vocês chegam aqui? 8 horas da manhã, né? Chegou 8 horas da manhã, trabalham a semana inteira. Tem gente lá do grupo de louvor que 5 horas da manhã já está no transporte público indo trabalhar. E aí chega no domingo, que seria o dia do descanso, né? Pô, vou ter um tempo de descanso agora. Não, chegam aqui 7h30, 8 horas da manhã, com alegria. Tem vezes que eu estou aqui 8 horas da manhã quando eles chegam. Ninguém chega de cara feia, com exceção do Hoffman. Mas eles chegam aqui, é porque ele chega sempre assim, não é que ele é bravo não, gente. Eu te amo, Hoffman. Mas eles chegam aqui felizes. Chegam aqui, começam a ligar as coisas aqui, todos alegres. Poxa vida, vamos fazer o nosso melhor para o Senhor. Primeiramente para o Senhor, mas depois eu quero fazer um som legal para que a igreja goste, para que a igreja se conecte com os céus. Olha, eu faço o meu melhor aqui. Poxa, é tão legal ver isso, tudo afinadinho, não é isso? É que vocês não vêm aqui de quarta-feira quando eu toco, aí vocês vão ver como que é complicado. Mas de domingo é tudo bonitinho, é tudo lindo, tudo afinadinho, tudo ensaiadinho. Por quê? Amor. Primeiro eu estou fazendo para Deus, mas eu estou servindo a minha família. Então por isso que eles estão aqui cedo, fazendo o melhor. Os irmãos aqui arrumando as cadeiras, as irmãs fazendo café. Às vezes tem culto das irmãs, os irmãos vêm cuidar de tudo. Outro guarda o lixo, o irmão José vem aqui, às vezes dá um tapa aqui na igreja. A Cristo, olha, todo mundo fazendo a sua parte, com amor, com alegria, porque entende o seu pertencimento, entende a sua importância. Meus irmãos, vocês são importantes. Um irmão que não esteja aqui, ele faz muita falta. Ah, mas eu só fico lá na porta, eu não faço nada de importante. Faz sim, todos nós somos importantes para o Senhor e para a igreja de Cristo. Uma igreja família atrai as pessoas a Jesus. E isso é o mais importante de tudo. Não adianta a gente vir aqui todo feliz, porque eu amo o André, porque é tudo bonitinho, eu gosto de estar com o Raul e com a Pitu, né, que são meus queridos e tal. Não. O mais importante, nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. E este amor do Senhor, que transborda o nosso coração, sai para fora. E quando nós nos amamos, a igreja está sendo vista, Jesus está sendo pregado pelo nosso testemunho, e isso atrai as pessoas a Cristo. A igreja família, ela testemunha o amor de Deus entre si para acolher, atrair e levar pessoas a Cristo. Nós vivemos dias de uma carência emocional muito grande. Ninguém fala com ninguém, ninguém abraça ninguém, poucos dão bom dia uns para os outros. Você anda por aí, pega o elevador, aqueles que têm assessorista, acham que o assessorista faz parte do negócio lá, né? Ninguém olha para o assessorista, não, são seres humanos amados. Às vezes moradores de rua, às vezes o cara está deitado ali, a gente passa reto, nem olha, né? Mas enfim, no nosso trabalho, local que a gente fica lá 8 horas por dia trabalhando, a gente está do lado de uma pessoa que a gente não sabe nem o nome da pessoa. Isso está levando um monte de gente para depressão, para crises, para uma série de coisas, porque está todo mundo carente. Eu não sei quantos já tiveram essa experiência, mas eu já tive experiência de dar um bom dia para uma pessoa e a pessoa falar, bom dia por quê?
Eu falo, gente, que loucura. Mas eu também já tive experiências de dar um abraço numa pessoa e a pessoa começar a chorar porque precisava desse abraço. Uma igreja família atrai pessoas a Cristo com pequenos gestos, com um olhar de amor. Aquele olhar que Cristo olhou para mim e para você, esse olhar atrai. O amor de Cristo constrange. E esse amor que está nas nossas vidas precisa ser mostrado ao mundo e constranger o pecador. As pessoas estão clamando por acolhimento. As pessoas estão clamando para serem notadas, percebidas, para pertencerem. Nós vemos aí na internet esses negócios de joguinho, né? O último que eu vi agora no jornal é a aposta dos adolescentes irem chutar as portas dos outros e sair correndo. Não sei se vocês viram isso. Agora é uma nova onda aí. Na minha época não tinha internet, a gente apertava a campainha, né? Apertava a campainha. Agora não, os moleques vão lá, dão umas bicas, saem batendo. E aí, poxa vida, outros têm negócio de se cortar, negócio de, sei lá, de beber não sei o quê, de fazer isso, de fazer aquilo. Isso é o que? É carência. Isso é vontade de pertencer. Eu vou aprontar, eu vou fazer isso aqui, porque aí aquela galera vai me receber, eu vou ser aceito. Queridos, uma igreja família é uma igreja onde a gente mostra, a gente vive o amor de Cristo, e essas pessoas vão encontrar aqui, vão encontrar no Senhor um lugar para pertencer, uma família para pertencer. E o Senhor está nos chamando para incluirmos essas pessoas às nossas famílias, à nossa família, à nossa igreja. Só nessa visão que nós conseguiremos cumprir a nossa missão, que é ser e fazer discípulos de Cristo. A visão bíblica que Deus deu para esta igreja é que, sendo uma igreja família, poderemos acolher e levar Jesus Cristo a todos quanto aqui chegarem. Todos quanto chegarem nas nossas casas, nossos vizinhos precisam de Jesus. Ou aqueles que chegarem de alguma maneira até você. Não perca a oportunidade de mostrar como é importante sermos uma família de Cristo nessa terra, entregar as suas vidas a Jesus. Se nós vivermos na visão que Deus nos deu, sermos uma igreja família, onde todos são acolhidos para conhecer Jesus, é certo que cumpriremos a nossa missão de ser e fazer discípulos de Jesus. E é isso que está na palavra de Deus. Nós não estamos inventando a roda. Nós estamos pregando a Bíblia, Mateus 28, 19, Atos 5, 42, Efésios 2, 19, nós somos uma família, nós não somos estrangeiros nem peregrinos, mas nós somos concidadãos, membros da família de Deus. Isto é sermos cristãos. E eu quero encerrar com os 2 últimos versículos do capítulo 2, os versículos 46 e 47, capítulo 2 de Atos. E perseverando de comum acordo, todos os dias, e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A nossa visão, uma igreja família. E perseverando de comum acordo nos templos, todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa. Esse é o conceito de uma igreja família. E o Senhor lhes acrescentava, finalzinho do versículo 47, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. O acolhimento para que essas pessoas possam conhecer Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça-nos entender a nossa visão, a visão desta igreja, de ganharmos a nossa sociedade para Jesus, de fazermos discípulos, mas de fazermos com que a nossa igreja família cresça, para que o maior número de pessoas possível possa conhecer a Cristo. Infelizmente, a Bíblia fala que, infelizmente, nem todos gostarão ou aceitarão fazer parte da família de Deus. Mas a nossa missão é ir e anunciar, é ir e mostrar, é ir ser e fazer discípulos para a glória de Deus. Sejamos então esta igreja família que o Senhor espera que sejamos. Amém? Vamos nos colocar em pé, que eu quero orar por você.